Temática racial está em voga na atualidade. Praticamente toda semana é noticiado pela mídia que determinada pessoa sofreu racismo. Também é praticamente um consenso que toda a sociedade deve empreender esforços para combater a discriminação racial. E você, onde se situa nesse contexto? Você está a par das discussões sobre essa temática? Saberia definir, por exemplo, o que é raça? Conhece os diferentes tipos de racismo? Sabe diferenciar injúria racial de discriminação racial e de preconceito racial? E afinal de contas, sabe me dizer quem tem raça? Você, por exemplo. Você tem raça? Nesse vídeo, vamos lançar luz a alguns conceitos teóricos que perpassam as discussões sobre a temática racial. Meu nome é Renan Santiago e você está no Músicas no Plural. Pois bem, quando pensamos em questões teóricas relacionadas ao conceito de raça, a primeira coisa que é importante entender é que raça é cultura. Mas como assim? Por que raça é cultura? Parece uma contradição, porque cultura muitas vezes é definido como algo que é oposto de natural, algo que é oposto de biológico, ou seja, um produto da intervenção humana. Mas a raça, ela vai surgir de dados biológicos, ou seja, a cor da pele, a textura do cabelo, a espessura do lábio, entre outros aspectos. Então, por que a identidade racial é considerada uma diferença cultural? Porque, embora a raça de fato surja a partir de dados biológicos, ela vai se materializar nos discursos, ou seja, aquilo que se diz sobre determinada raça e como que esses discursos, como aquilo que se diz sobre determinada raça vai estruturar o pensamento social de determinada sociedade em determinado período histórico. Ou seja, o ser negro, ou o ser branco, ou o ser indígena, ou ser oriental, está impregnado de discursos que não são naturais, mas que são, como a gente aprende na definição de cultura, produzidos socialmente. Então, as impressões que se tem sobre o que é ser negro, sobre o que é ser branco, sobre o que é ser indígena, são produções culturais. E por isso que a raça, ela é cultura. Então, quando a gente fala, por exemplo, nessas hierarquizações que existem entre as diferentes raças, os estigmas que também são racialmente produzidos, os estereótipos, os preconceitos, as elitizações, tudo isso são construções discursivas e culturais. Por isso, a identidade racial também é considerada uma diferença cultural. E de uma forma assim bem categórica, Guimarães vai dizer que a identidade racial é uma construção social e discursiva. Avançando, a gente percebe também uma outra questão interessante sobre o sentido biológico e o sentido sociológico do conceito de raça. Muitas vezes, quando eu falo para alguém que eu falo sobre diferenças raciais, que eu estudo essa temática, as pessoas me repreendem, dizem, mas como assim? Não, você que está sendo racista, não existem diferenças raciais. A espécie humana só tem uma raça, Homo sapiens sapiens. E de fato, essas pessoas têm certa razão, porque existe o conceito biológico de raça e o conceito sociológico. Quando falamos no conceito biológico, de fato vai existir apenas uma raça, ou melhor dizendo, uma espécie humana, Homo sapiens sapiens. Mas esse mesmo conceito, o conceito de raça, também tem o seu sentido sociológico. Ou seja, como que a sociedade, por meio de seus discursos, por meio das suas produções culturais, vai hum, categorizar, caracterizar pessoas com aspectos fenótipos e biológicos semelhantes por meio desses seus discursos, por meio dessas suas dessa percepção que é criada. Então, vai ter também esse sentido sociológico. E quando nós falamos de raça em ciências humanas, em estudos culturais, entre outros aspectos, estamos trabalhando dentro desse conceito sociológico. De fato, na colonização, quando os europeus eles começaram, né, a buscar colonizar diferentes lugares do globo,
houve essa tentativa inicial de se criar espécies humanas. A primeira foi ah, os caucasianos, essa classificação, né, de caucasianos, de negroides e de mongoloides. Os caucasianos seriam os brancos europeus, os negroides seriam os negros africanos e os mongoloides seriam os orientais. Contudo, com o advento do desenvolvimento da genética, isso acabou caindo por terra, porque a genética mostra que, embora haja diferença entre esses povos, não existe diferença genética suficiente para se caracterizar raças diferentes. Outro aspecto interessante que a gente pode discutir é que durante muito tempo no Brasil, etnia foi usado como um eufemismo, ou seja, como uma forma de suavizar o termo raça, que de fato tem uma marca discursiva, uma carga discursiva muito grande. Eu conversando com um professor meu, já de certa idade, ele falava que alguns anos atrás era proibido você falar raça, né? Isso era algo que poderia ser muito mal visto na academia. Utilizava-se etnia. Mas com o passar do tempo, o retorno desse termo raça volta como uma forma de resistência e de união entre os iguais. Guimarães ele traz uma citação muito interessante sobre isso que eu gostaria de ler com vocês. De um lado, a organização política dos negros que rejeita frontalmente o embranquecimento e tenta impor uma noção histórica, política ou étnica de raça. Quando se remete à história, a noção de raça reúne pessoas que vivenciaram uma experiência comum de opressão. Quando se remete à política, cria uma associação em torno de reivindicações. E quando se remete à etnia, quer criar um sentimento de comunidade a partir da cultura. Ou seja, a raça ela vai unir pessoas do ponto de vista histórico, político e étnico. Em outro vídeo aqui do canal, vamos discutir somente esse conceito de etnia, que é diferente do conceito de raça. Ainda falando sobre outras questões teóricas interessantes, é importante falar que durante muito tempo no Brasil imperou o que é chamado de mito da democracia racial, ou seja, que depois da colonização, quando acabou a escravidão, o Brasil foi constituído por três povos, a saber, negros, brancos e indígenas, que conviviam em harmonia, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de racismo. Isso é completamente equivocado. Por que foi criado esse pensamento? É porque em outros países havia uma segregação mais visível e também legitimada por leis, como por exemplo o apartheid na África do Sul e também as políticas de segregação racial dos Estados Unidos. De fato, esse tipo de segregação não ocorreu no Brasil depois do fim da escravidão, mas o racismo também existiu, existe, imperava e ainda impera na sociedade. O mito da democracia racial vai cair com o advento da Constituição de 1988, que vai reconhecer que existe racismo na sociedade brasileira. Contudo, até hoje, muitas pessoas ainda acham que existe uma democracia racial no Brasil. Outra coisa interessante é falar sobre sistemas de classificação racial, ou seja, como que as pessoas vão quais são os critérios que as pessoas usam para classificar uma pessoa como, por exemplo, branca, negra ou indígena? É interessante falar que isso vai variar de país para país e de tempo histórico para tempo histórico. Por exemplo, no Brasil, uma pessoa que aqui é considerada branca, nos Estados Unidos, que tem um outro tipo de sistema de classificação racial, essa pessoa pode ser considerada negra ou talvez latina. Lá vai ter esse outro termo também. Então, isso vai variar. E outra coisa interessante que isso também varia de tempo histórico para tempo histórico. Na época imperial, por exemplo, uma pessoa negra retinta poderia ser considerada parda, caso ela tivesse um certo status social, fosse educada, fosse alforriada. Então, no sistema de classificação racial que predominava no Brasil império, é, além da cor da pele, dos traços físicos, o status social do indivíduo também era levado em consideração. Atualmente, o sistema de classificação racial brasileiro é extremamente complexo e meio subjetivo, ou seja, cada pessoa escolhe o que vai ser de certa forma. Numa mesma casa, por exemplo,
irmãos com tonalidades de pele semelhante podem se classificar de forma diferente. Um pode dizer que é pardo, o outro pode dizer que é negro. E aí, por diferentes questões, dentro de uma mesma família, pessoas podem ah, designar-se de formas diferentes. Mas o que já é uma constatação é que o Brasil é um país negro, porque a maioria da sua população é formada por pessoas de pele preta ou parda. Quando a gente fala de cor de pele, estamos falando de fato da tonalidade, da quantidade de melanina que temos na nossa pele. E no Brasil, a gente vai diferenciar cor de pele de raça. Então, uma pessoa pode ter a cor de pele preta ou ter a cor de pele parda, mas ambas essas pessoas são consideradas negras. Lembrando, raça é negra e cor de pele é preta. Então, quando a gente soma a população que se autodesigna preta e se autodesigna parda, a gente vai ter uma maioria negra. Mas é interessante também a gente refletir sobre esse termo pardo. Será que ele também não seria um eufemismo para negro? Porque, de fato, negro, durante muito tempo no Brasil, foi considerado uma ofensa. Ah, você é um negro, ah, você é uma negra. E muitas pessoas, de fato, se sentiam ofendidas por serem chamados de preto ou de negro. Então, muitas pessoas começaram a utilizar estratégias para fugir do preconceito. E uma delas é designar-se pardo ou designar-se mulato, moreninho, escurinho. Mas esses termos, hoje em dia, são problematizados porque eles surgem, na verdade, por conta do racismo e por conta da eugenia, dessa política de embranquecimento da sociedade. O ideal seria que as pessoas se reconhecessem como negras e juntas lutassem contra a opressão, ao invés de desvencilhar-se da questão racial. E respondendo à questão que é tema desse vídeo, quem tem raça, todos têm raça. Porque o branco também é uma raça. A branquitude também é uma forma racial. E muitas vezes as pessoas acham que só o negro tem raça. Não, o branco também tem raça, a raça branca. E é importante se estudar a branquitude por, porque também é importante a gente entender como que ela tem sido constituída discursivamente e socialmente. E não racializar a branquitude, como fala Peter McLaren, vai colocar o branco como um padrão. Ou seja, o branco não tem cor, e o que foge disso, aí sim, tem cor e tem raça. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que não são brancas são chamadas de pessoas de cor, né? Ou seja, o branco não tem cor e as outras pessoas têm cor. Não, precisamos também racializar a branquitude e entender como que ela se desenvolve culturalmente. A guisa de exemplificação, no Brasil, as pessoas que têm 15 anos a mais vão definir, né, a própria cor ou raça a partir dos seguintes aspectos. Predominantemente cor de pele, de fato, é o que mais é utilizado para se definir se uma pessoa é branca, é preta, ou indígena, ou oriental. Traços físicos, como cabelo, nariz, entre outros. Origem familiar, antepassados. Ah, eu tive um avô negro, ah, eu tive uma avó branca. Cultura, tradição. Origem socioeconômica, isso é muito interessante, porque no Brasil, pobreza tem cor, e ela é negra, ela é preta. Então, a gente percebe que, infelizmente, a maioria das pessoas pobres também são negras. Então, não é de se estranhar que origem socioeconômica esteja aqui, opção política ideológica ou outra. Contudo, embora a cor da pele seja aquilo que mais chama a atenção no que se refere à classificação racial, a raça é muito mais do que a cor da pele. À guisa de exemplificação, eu trago aqui essa foto, onde há três pessoas albinas, mas facilmente a gente consegue identificar qual é a raça de cada um, porque a cor de pele é somente uma das inúmeras características que são próprias de cada raça. A gente percebe que tem uma pessoa branca, uma pessoa oriental e uma pessoa de fato negra. Então, não, a cor da pele não é sinônimo de raça. Raça é muito mais do que cor de pele.
É importante também deixar claro que as diferenças raciais por si só não são o problema. Na verdade, todo tipo de diferença deve ser celebrado, deve ser valorizado. O problema ocorre porque certas raças sofrem tratamento desigual na sociedade, e principalmente a raça negra. Eu trouxe aqui alguns dados do relatório da ONU e do IPEA que mostram isso claramente. A ONU diz que pessoas negras, apesar de serem maioria, participam somente 20% da economia, por receber um salário menor do que de pessoas brancas, têm uma expectativa de vida também menor e têm menos acesso a saneamento básico, água potável e a educação de qualidade. No que se refere à violência, 75,5% das vítimas de homicídio são pessoas negras e esse número tem aumentado desde 2007. Ou seja, o racismo ele está presente e as principais vítimas são as pessoas negras. Agora, quando a gente precisa definir racismo, preconceito racial, discriminação racial e injúria racial, é muito importante a gente ter em mente que muitos argumentos que são utilizados são completamente equivocados. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma pessoa, ao ser criticada ou abordada por ter tido uma atitude racista, se defendeu dizendo que não é racista porque eu tenho amigos negros, eu já fiquei com uma garota negra, ou com um rapaz negro, eu sou casado com uma pessoa negra, tem uma pessoa negra trabalhando lá em casa, minha avó era negra, eu tenho um pezinho na senzala, isso é horrível, não digo isso. Nunca ofendi uma pessoa negra ou até sem sambar? Como você é racista se eu até sei sambar? E são argumentos extremamente equivocados. Existe muitas vezes uma percepção de que o racismo ele é um ato extremamente violento, somente atos de extremo ódio contra pessoas negras ou contra pessoas indígenas ou contra pessoas orientais. Não é exatamente isso. O racismo ele acontece de formas também extremamente sutis. De forma simplória, Almeida vai definir racismo como tratamento diferenciado oferecido a pessoas negras de forma sistemática, ou seja, não é um caso isolado. Na verdade, é algo que se estruturou, está sistematizado na nossa sociedade. Por isso que pessoas negras sofrem racismo e pessoas brancas não, porque não existe um histórico sistemático de opressão contra pessoas brancas por conta da sua raça. Mas isso existe com pessoas negras e com pessoas indígenas e também tem acontecido com pessoas orientais. Agora, para diferenciar injúria, preconceito e discriminação, é bem simples. O Código Civil brasileiro, ultimamente, chama de injúria racial um crime, uma ofensa que é dirigida a determinada pessoa, a uma pessoa por conta da sua raça. Quando a gente pensa em todos os negros de uma forma total, ou seja, se uma pessoa ofendeu toda a comunidade negra, aí isso é classificado como racismo. Se for só a um indivíduo negro, isso é classificado como injúria. Isso não estou dizendo que é certo ou que é errado. É como o Código Civil tem feito essa diferenciação. O preconceito também pode ser diferenciado de discriminação. Como o próprio nome diz, preconceito é um conceito prévio, é um pré-conceito que é feito em relação a uma pessoa. Então, preconceito racial seria, por exemplo, uma pessoa, né, achar que um profissional é menos qualificado simplesmente porque ele é negro. Ele é negro, então ele tem um QI mais baixo. Isso está no campo das ideias, isso está na sua mente, isso está na mente da pessoa que assim pensou. Então, isso é um preconceito. A discriminação é o preconceito sendo colocado em prática. Ou seja, usando esse mesmo exemplo, a discriminação seria você deixar de contratar uma pessoa negra porque você acha que ela é menos qualificada. Então, preconceito e discriminação acabam andando juntas, enquanto uma vai reproduzir esses discursos socialmente estabelecidos, a discriminação coloca em prática ações que fazem com que que essas percepções equivocadas sejam reproduzidas. E, como foi dito, existem diferentes formas de racismo.
A principal seria o racismo estrutural, ou seja, o racismo se tornou uma estrutura do pensamento social que acaba conduzindo ações e tomadas de decisões por parte das pessoas. Então já é uma estrutura que está erguida, que foi construída, mas que nada impede que ela seja desconstruída e seja erguida uma outra estrutura no seu lugar. O racismo institucional se dá dentro das instituições, por exemplo, as escolas. Por exemplo, se uma profissional, uma professora, ela é muito qualificada, mas ela não consegue ascender, por exemplo, aos cargos de gestão por conta da sua raça, a gente pode denominar isso de um racismo institucional. O racismo ambiental ele é muito interessante. A gente percebe, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, pouca gente sabe, mas existem duas baías. Tem a Baía de Guanabara, que é a mais conhecida, mas também tem a Baía de Sepetiba, que é tão importante quanto. Mas a Baía de Guanabara, ela banha bairros ricos, onde moram pessoas, na sua maioria pessoas brancas. Bairros como Leblon, Copacabana, Ipanema. E a Baía de Sepetiba vai banhar bairros bem mais pobres, onde moram pessoas, na sua maioria, negras, como Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Guaratiba, entre outros bairros. Então a gente percebe um empenho muito grande do governo em despoluir a Baía de Guanabara e praticamente nenhum empenho em se despoluir a Baía de Sepetiba. E isso a gente pode caracterizar como racismo ambiental. Racismo religioso é qualquer ato que é feito contra ah, professantes de religiões de matriz afro-brasileira. Aqueles casos horrorosos que a gente vê as pessoas quebrando terreiros de candomblé, quebrando barracões de candomblé, ameaçando candomblecistas, são atos de racismo religioso. Racismo cultural é quando eu desprezo também a cultura que é produzida por pessoas negras. Eu vejo ela como inferior. Por exemplo, as esculturas europeias é uma forma autêntica de arte, agora as esculturas africanas não, por exemplo. Racismo científico é menosprezar a produção de conhecimento feita também por pessoas negras ou por instituições que estão em países africanos, por exemplo. Agora, o que não vai existir é o racismo inverso. Como eu tentei abordar aqui, o racismo ele precisa, para ser racismo, ser algo que já acontece de forma sistemática em determinada sociedade. No Brasil, desde da colônia, desde o período da escravidão, pessoas negras têm sofrido sistematicamente a opressão racial. Isso não acontece com pessoas brancas. Então, nesse sentido, o racismo inverso, que seria ah, o que seria o fato de pessoas brancas também sofrerem preconceito por conta da sua raça, ele é equivocado, ele não se sustenta. Continuando, esse quadrinho ele tá no Instagram Fonte Positiva, o link está aqui na descrição. Ele mostra como o racismo ele está estruturado na sociedade brasileira. É interessante a gente acompanhar a história dessa família branca. Percebam, o pai falando: papai tá indo, meu amor. Vou trazer um presente para você mais tarde. Tchau, amor, vou indo. Ele falando para a filha: Oba, tchau, papai. Tchau, amor. Vamos ver como foi o dia deles. A menina fala: Mamãe, troca a banana pela maçã. Claro, filha, mas você gosta tanto de banana. A menina pensa: Vamos zoar comigo de novo se me verem com a banana. Ah, eu prefiro maçã. Por quê? Porque muitas vezes o negro, visto como uma banana, uma pessoa negra, né? As pessoas podem caçoá-la chamando-a de macaco ou de macaca. E continuando, a menina tendo para a escola com a mãe dirigindo e dando carona para uma colega. Tia, minha avó pensava que você era babá, mas eu falei que para ela que não, confundiu a moça com a babá. E aí o senhor, ele é médico, uma profissão de prestígio, e ele está atendendo no hospital. Escuta, só tem esse médico para me atender? Diz uma paciente branca. Pode ser outro? Só. Mas a senhora vai adorar, ele é ótimo. Ou seja, ela não quer ser atendida porque o médico é negro. E aí a menina na escola, preciso do amarelo, tem aí? Tem cor de pele, serve? Cor de pele? Porque o lápis, aquele lápis é chamado de cor de pele, né?
porque o padrão da cor de pele é a cor branca. Isso é algo também a ser problematizado. E aí a menina fala: Ei, alguém colocou um papel no seu cabelo. Também a, o cabelo crespo também é alvo, né, de bastante racismo. E aí agora o rapaz no hospital. A senhora entendeu direitinho? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, certo? Mas aí a moça pensa: Não sei nem se você tem capacidade para ser médico. Não vou fazer nada disso antes de ligar para o marido da minha prima e perguntar se essa receita tá certa mesmo. Aí, continuando, na escola, a menina, ela sofre também por conta da cor dela. As outras garotas falam: Você não pode ser a sereia, ela é ruiva. Eu acho que nem parece mais com a sereia do que. Acho que ela parece mais com a sereia do que você. Nas brincadeiras, o racismo também é perpetuado. Lembram que o pai falou que ia comprar um presente para a menina? E aí ele foi comprar. E aí, quando ele foi comprar, ele foi confundido com o atendente de loja. Desculpa, senhora, eu não trabalho aqui. Chegando ao final, ele chega em casa com presente. Olha só o que o papai trouxe, a sereia que você tanto gosta. Mas vocês lembram que a menina sofreu na escola porque ela não se parecia com a sereia, não tinha os traços biológicos da sereia, não era ruiva? Aí ela responde: acho que não posso mais gostar dessa sereia. Aí a mãe já sabe: já sei, aconteceu algo na escola. O que foi, filha? Isso foi escrito no período do Black Lives Matter, vocês lembram, né? E muitas pessoas falavam: agora tudo é racismo, reclamando dessa campanha. Todas as vidas importam, não só a negra. Branco também sofre racismo. Então, a tirinha conclui: quando o invisível se torna visível, o olho demora a se acostumar. Esse quadrinho é muito interessante, que mostra que, de fato, o racismo, ele infelizmente está estruturado na nossa sociedade. Concluindo, todas têm raça e ela influencia na nossa vida cotidiana e também na disciplina de música. Esse vídeo aqui foi mais teórico, mas haverá outro vídeo que vai discutir como que essas questões ocorrem na escola e mais especificadamente na disciplina de música, bem como nós, enquanto professores e professoras de música, podemos utilizar nossa disciplina para combater o racismo estrutural. Caso você queira mais material sobre o assunto, ele pode ser obtido aqui mesmo nesse canal no YouTube ou no portal musicanoplural.com. Caso você tenha dúvidas, críticas, sugestões, você pode deixar um comentário aqui ou escrever para musicasnoplural@gmail.com. E as referências citadas estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.